Pessoal, a gente tem acompanhado nesses últimos dias a discussão na CCJ sobre a nova Previdência. Gente é a favor, contra, mas tem dois princípios que nunca podem ser abandonados dessa discussão. É honestidade e responsabilidade. Imagine um navio como o Brasil como um grande transatlântico. A bomborda a turma da esquerda, a estiborda a turma da direita, o capitão no comando eleito democraticamente. E na nossa frente tem um iceberg enorme, que é a Previdência, o déficit da Previdência. Agora nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade responsável de discutir de forma democrática como desviar desse grande iceberg, ou simplesmente começar a ter uma discussão que não traz nenhuma proposta, a gente choca contra esse iceberg e afunda o navio. A reforma vai acontecer de qualquer forma, seja ela planejada ou num acidente. Só que no acidente vai muita gente sair prejudicada. Empresas vão quebrar, o Brasil vai entrar em colapso, não vai ter mais dinheiro nem para pagar a aposentadoria daqueles que estão defendendo que não tem déficit, que estão negando o problema da Previdência. Porque tem algumas discussões que se você não reconhece aquele iceberg, você é desonesto. Ficar falando que ainda tem pacto de geração, que as famílias ainda têm 6 filhos e que as pessoas morrem aos 70 anos de idade é desonestidade. Falar que o pobre vai sair prejudicado porque vai ter que se aposentar aos 65 anos é desonestidade, porque o pobre não se aposenta por tempo de contribuição, ele já se aposenta por idade e, portanto, já é aos 65 anos. Essa reforma, essa nova proposta não mexe em absolutamente nada. Muito pelo contrário, faz os pobres pagarem menos previdência para poder se aposentar. Quem está pagando mais são os ricos. Outra coisa desonesta que tem discussões diretas. Expectativa de vida ou expectativa de sobrevida? É a expectativa de sobrevida que tem que ser considerado. Quantos anos eu vou viver a mais depois de me aposentar? Porque é o momento em que eu vou gozar daquela previdência. Veja como essas discussões são baseadas em muitas falsas informações, coisas pela metade. Outra coisa super importante, para quem que é de fato essa reforma? É para aquelas pessoas que ficaram empregadas a vida inteira, que se aposentam hoje aos 55 anos de idade e acabam gozando por 30, 40 anos de aposentadoria pelo teto do regime geral de previdência social, que é 5.800. Não vamos falar do passado, daquelas pessoas que se aposentam e estão com salário integral, porque essas têm direito adquirido, não se mexe naquilo. O que se quer fazer nessa reforma, nessa nova previdência, é colocar uma idade mínima de aposentadoria de 65, que já é para os pobres, porque eles não se aposentam por tempo de contribuição. Por isso a gente tem que sempre focar muito, gente, que essa previdência tem que ser discutida com responsabilidade. Que a oposição é contra o BPC, que quer trabalhar com a questão do rural, a gente entende e até respeita, mas apresentem uma proposta e não neguem que não tem problema, não indiquem que não vai ter déficit nenhum, que tem dinheiro sobrando. Hoje, saindo da CCJ, eu discuti com uma aposentada, uma auditora fiscal aposentada aos 54 anos de idade, que hoje está com 62 anos de idade, está aposentada com salário integral e ela falando que não tinha déficit. Mostrou uma reportagem lá, uma apresentação, um folheto, dizendo que tem 1,5 trilhões de reais no Tesouro Nacional, que tem mais 300 bilhões de dólares no Fundo Soberano do Brasil. Ela queria sugerir que tinha que pegar todo esse dinheiro para pagar a Previdência. Previdência para quem? Para distribuir para os mais ricos, para aquelas pessoas que hoje ganham muito. Entendam muito bem, o sistema da Previdência como é hoje é uma máquina de desigualdade social. Ela tira de muitos que têm pouco e concentram em poucos que já têm muito. Não é possível pessoas se aposentarem mais aos 50 anos de idade. Tem que ser 65 e vamos lembrar que o pobre que ganha salário mínimo, que tem carteira assinada ou não tem, que está no subemprego, ele não se aposenta por tempo de contribuição, portanto ele já se aposenta hoje com 65 anos de idade. Vamos lembrar, essa reforma tem que ser baseada em duas coisas: uma conversa, um diálogo honesto e responsabilidade com o Brasil.